Mateus, capítulo 5, verso: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos gratos por ter nos alcançado com o Evangelho, transformado a nossa mente para ouvir e entender e ser aplicado ao nosso coração pelo Teu Espírito. Nós, sem a Tua graça, jamais nos achegaríamos a Ti, jamais nos renderíamos à autoridade da Tua palavra, mas pela Tua graça, por meio de Cristo, o Senhor nos transformou, nos regenerou e nos fez enxergar corretamente a nossa condição diante do Senhor. Teu Espírito abriu os nossos olhos. E agora, ó Deus, salvos pela graça, nós caminhamos na Tua palavra e queremos ter as nossas vidas moldadas pelo Evangelho, nos tornar cada vez semelhantes ao Teu Filho. Mas muitas vezes nós falhamos, muitas vezes pecamos contra o Senhor. Mas nós rogamos que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe porque temos um advogado junto ao Senhor Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Fortaleça-nos, ó Deus, nos preserve nos Teus caminhos e usa-nos para a glória do Teu nome. Nós rogamos que fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Qual deve ser o papel do crente em nosso tempo? Cada vez mais a mídia, a política, poderes do Estado têm colocado na nossa mente e na mente da população em geral que nós não podemos atuar nas diferentes áreas da sociedade e da cultura. O cristianismo, na visão destes, deve ser isolado. Ele deve ser algo apenas no campo particular. Você pode ter o seu cristianismo, pode ler a sua Bíblia, pode orar, mas isso não pode ser expresso no dia a dia para influenciar as pessoas. Você pode se reunir na igreja ainda e adorar, e cantar, e chorar, ler a Bíblia, ouvir pregações, mas apenas na igreja. Você não pode viver um cristianismo que possa influenciar esse tempo, influenciar o pensamento, influenciar a moral. Eles querem viver conforme a vontade deles, eles não querem se sentir de forma alguma constrangidos. Mas, ao mesmo tempo que dizem isso, defendem esta posição abertamente, eles influenciam o nosso tempo. Por exemplo, LGBTQIA+, não sei mais o que. É irônico até essa sigla, e é extremamente irônica, mas é isso. Eles determinam o que é homem, o que é mulher, o que é gênero, e o que você mais aí é que se você sentir um cachorro, você anda igual cachorro no shopping, como alguns já fazem. Se você se sente apaixonado pela árvore, você abraça a árvore, beija a árvore. Se você se sente apaixonado por uma bicicleta, você casa com a bicicleta. Se você sente alguma coisa, você pode ser o que você quiser. Então esse mais é para dar essa abertura a qualquer coisa ou qualquer sentimento ou identidade que você queira ter. Então isso vai determinando através da arte, através da suposta ciência, através da mídia. Ao mesmo tempo que eles impedem ou querem impedir que o cristianismo influencie esse tempo, o feminismo ele determina qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher. Ele determina como você e eu devemos educar nossos filhos e como eles devem ser. Então eles determinam todas essas coisas. O socialismo ele vai
dizer como que eu devo lidar com a minha liberdade. O que eu posso falar, o que eu não posso falar. Vai falar o que eu devo fazer com a minha propriedade privada. A minha casa, embora eu não tenha, da igreja, mas você tem. Não pode ser, de repente, ela pode ser no futuro compartilhada socialmente. Se você tiver 2 casas, então você tem que compartilhar. Então eles determinam como eu devo viver, quais valores devo defender, quais coisas devo acreditar, mas o cristianismo não pode de jeito nenhum. E ao mesmo tempo que isso ocorre, nós vemos que muitos crentes vivem assim, eles se acomodaram a isso. E eles entregaram tudo isso a esses ímpios. O cristianismo, ele deve ser colocado numa caixinha ou no segundo andar de um prédio isolado da sociedade, da cultura, porque ele é opressor. Os padrões morais absolutos que ele defende oprimem aqueles que querem viver na libertinagem. Aqueles que querem viver conforme as suas paixões carnais. Eles não querem ser incomodados com algum pregador, com alguma vida, com algum pensamento que possa, entre aspas, oprimir os seus sentimentos. A sua consciência, que Paulo diz que é um tribunal que acusa e defende, eles querem que todos concordem com eles, para que eles possam concordar consigo mesmo. Mas quando nós olhamos para o cristianismo expresso pela Escritura, em especial pelo Sermão do Monte, nós vemos que não há lugar para covardia, não há lugar para neutralidade para o cristão, não há lugar para se acovardar diante das perseguições, como ele disse nas bem-aventuranças, aí no final nós já vimos. Não há motivo, mas há motivo de alegria, há motivo de regozijo, há motivo de coragem para enfrentar estas oposições. O Senhor Jesus, nesse Sermão do Monte, ele deixa bem claro que o cristianismo não é algo vivido apenas na humilhação do coração, na limpeza do coração, na mansidão do coração, mas ele também é para ser expresso na terra, ele é para ser expresso no mundo, ele é para ser expresso na sociedade, na cultura, e isso naturalmente traz consigo lutas, oposições e perseguições. Mas as perguntas que eu faço são as seguintes: o que é ser sal na terra? Não é sal da terra, na terra. O que é e como eu posso agir como sal na terra? Quais são as consequências de não viver como sal na terra? São 3 perguntas que eu quero responder nesta mensagem. Vamos ver então o verso 13 aí, por partes. Vós sois o sal da terra. Primeira coisa, nós somos sal da terra. Jesus diz isso. Ele abertamente, claramente diz que a nossa condição, como crentes, como cidadãos do reino, é que nós somos, no presente, ativamente, esse é o sentido do verbo aqui usado, nós somos no presente, ativamente, nós somos sal da terra. Mas quem são estes que são sal da terra? Lembra que eu já expliquei para vocês em várias vezes que o Sermão do Monte tem vários temas, mas eles estão conectados. Então quem são esses que é o sal da terra? São os bem-aventurados. São aqueles que choram, são os que se humilham, são os mansos de coração, são os pacificadores, são os misericordiosos, são os que são perseguidos. Esses são os que são como sal na terra. Então não é qualquer pessoa. Ele já descreveu as características daqueles que pertencem ao reino dos céus. E agora Jesus está mostrando a nossa função e a nossa condição na terra. O que ele quer nos mostrar aqui é que, assim como, se vocês observarem lá o Salmo 1 e 2, ele vai dar um norte para todo o saltério, quando fala que o homem bem-aventurado, aquele que não anda, não se assenta, não se detém com os pecadores, mas aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E aí ele fala do Senhor e seu ungido. Então nós temos 2
princípios fundamentais ali. O homem bem-aventurado é aquele que não anda com pecadores, não se aconselha com pecadores, não caminha com pecadores, mas ele ouve e obedece às instruções da palavra de Deus. Isso percorre todo o saltério. Da mesma maneira, essas bem-aventuranças, elas norteiam todo o Sermão do Monte. É a base. E agora Jesus está mostrando como eu devo viver à luz desta base. Como eu devo viver na terra. Porque para Cristo, ser seu discípulo não é viver isolado do mundo. Não é viver no mosteiro. Não é ser crente dentro do saleiro, como o pregador antigamente falou. É ser sal fora do saleiro. É ser sal na terra, onde nós convivemos com as pessoas. E é onde nós devemos demonstrar a nossa bem-aventurança. Demonstrar a nosso andar com Cristo. Dentro da igreja é muito fácil, você canta, todo mundo acha que você é crente, você chora, você se arrepia, você fica emocionado. Você pode disfarçar tranquilamente, mas fora da igreja que é a questão. É na segunda-feira que é a prova, o teste da nossa fidelidade ao Senhor. É fora da igreja que nós então somos testados com relação às nossas convicções, com relação à nossa posição diante de Deus. Agora, o Senhor Jesus, ele sempre muito didático, e ele usa figuras do dia a dia para expor verdades profundas. E aqui ele usa essa metáfora do sal. E quando a gente pensa em sal, a gente já pensa no nosso sal comprado num saquinho lá no supermercado, sal grosso para passar na picanha, para assar, ou o sal para usar para temperos na salada e coisas desse tipo. Mas nós temos que entender o sal naquele contexto em que Jesus falou. Como é que ele era extraído e saía? O sal saía do Mar Morto. Mar Morto já diz, é Mar Morto, por tanto sal que tem, não tem vida. Então, quando evapora a água, fica lá o sal. E aquele sal era retirado, então, para que as pessoas pudessem usar. Só que esse processo de retirar esse sal ali do Mar Morto para ser usado, ele tinha que ser muito bem guardado e preservado, não podia ser umedecido. Se ele ficasse umedecido, ele perderia a sua função, ele seria sem os atributos da sanalidade, então não serviria para temperar nada. Ele não serviria, por exemplo, para ser colocado nas plantas, ele mataria as plantas, ele não poderia ser colocado nem sequer com esterco, porque também iria prejudicar as plantações. Então a única coisa que podia fazer com o sal, quando ele perdia o seu sabor, se tornava insípido, era lançar na rua, onde as pessoas passavam e elas então pisavam nesse sal. Então, quando nós olhamos aqui, esta é uma ideia muito clara para aqueles que estavam ouvindo o Senhor Jesus. Ele usa essa ideia do sal justamente para exemplificar o que ele quer dizer com a nossa identidade, com o nosso caráter, a nossa função dentro na terra. Quando nós vemos aqui ele dizendo, vós sois o sal da terra, essa palavra terra pode ser usada de várias formas. Por exemplo, no verso 5, ele fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra que é terra mesmo, novos céus e nova terra. Mas aqui não. Terra aqui são as pessoas. Terra aqui é a humanidade. Então ele está dizendo, vocês são sal na sociedade. Vocês são sal na cultura. Numa humanidade caída. Vocês são chamados e vocês devem ser sal em meio a pessoas que odeiam a mim e odeiam meu Pai. Vocês devem ser sal em meio a pessoas rebeldes, em meio a pessoas que têm uma visão de mundo diferente daquela que eu apresento para vocês. Vocês devem ser sal no mundo em uma cultura anti-Deus, numa cultura imoral, de perversidade. Ou seja, vocês têm uma grande missão de ser sal em lugar hostil.
O que Jesus está dizendo, usando o que Paulo diz em Efésios 5, é que nós temos que ser sal em uma sociedade, uma cultura que é dominada pela cobiça, que é dominada pela impureza sexual, que é dominada pelas conversas pervertidas, que é dominada pelas chocarrices, brincadeiras imorais, que é dominada pelo adultério, pela prostituição, pelos vícios, conforme Efésios 5, de 3 a 5. Então é justamente nesse mundo de trevas, nesse mundo de rebeldia, nesse mundo de padrões contrários ao de Deus, é nesse mundo que eu e você temos que agir como sal. Porque ser sal dentro da igreja é fácil demais. E às vezes alguns nem conseguem dentro da igreja. Mas ser fora da igreja é o grande desafio. E então Jesus mostra com esta ideia, com esta imagem do sal, alguns aspectos que envolvem a função do sal. Assim como na época dele, hoje também, mas primeiro na época do Senhor Jesus. O sal era usado para a preservação de alimentos. Então o sentido aqui é que o sal, nós como sal, somos instrumentos de Deus para a preservação moral deste mundo. Veja como sério é isso. A nossa vida diante de Deus, as nossas convicções, a nossa forma de chegar às coisas, as nossas posições, elas são instrumentos de Deus para preservar moralmente a nossa época. É um instrumento de preservar, porque o mundo caminha para se apodrecer completamente, caminha para a podridão moral. Irmãos, quando que você imaginou que alguém iria sentir um cachorro e andar igual um cachorro dentro do shopping? É uma coisa tão ridícula, mas é triste, porque a sociedade aplaude isso como normal. Em tempos atrás estaria internado numa clínica psiquiátrica. Mas isso é visto como moral, por quê? Porque o mundo caminha para uma podridão, sem freio, é algo desenfreado. E o que pode trazer um freio para isso? O que pode trazer um impedimento para o avanço disso? É o crente, é a igreja, somos nós sendo sal no nosso tempo, preservando as coisas. Mas o problema é que quando nós, ou quando algum crente, no dia a dia, no trabalho, ele concorda com os vídeos imorais que são enviados no WhatsApp para ele. Ele dá risada quando se fala em coisas imorais. Ele concorda com conversas pornográficas. Ele concorda com aqueles que adulteram. Ele concorda com as aventuras sexuais. Ele concorda com os vícios. Quando ele assim faz, ele não está salgando nada. Ele está simplesmente agindo como agem aqueles que não pertencem a Cristo. Quando o crente ele começa a salgar o ambiente de trabalho dele, quando ele começa a salgar com a sua vida a escola em qual ele estuda, a família, então o ambiente é refreado no seu linguajar, é refreado na sua forma de agir, porque a postura daquele crente causa nas pessoas um freio. Mas quando o crente não age dessa forma, ele é mais um dentre aqueles que estão caminhando longe do Senhor. O verdadeiro crente, como sal, ele é aquele que pacifica o lugar. Ele é aquele que traz paz no ambiente de trabalho, traz paz na escola, traz paz na sua família, porque ele é pacificador. Ele é aquele que promove impactos morais, não com legalismos, não com acusações, mas com a sua vida coerente, porque ele é limpo de coração. Ele é alguém que sempre age e procura agir com misericórdia quando necessário, porque ele é misericordioso.
Ele procura ser alguém que domina a sua fala, a sua postura, a sua linguagem, a sua ira, ainda que seja justa em certos momentos, porque ele é manso. Então ele começa a preservar. E nesse processo todo, o que acontece? As pessoas começam a zombar dele, começam a fazer chacota dele no trabalho. Mas sabe o que acontece? Elas fazem isso porque estão incomodadas com você. Porque elas não acreditam que alguém possa viver dessa forma, porque elas não conseguem. E elas então estão admirando você, mas ao mesmo tempo elas têm raiva de você porque elas não conseguem ser assim. Mas quando elas passarem por uma crise, perder alguém, quando elas estiverem separando, quando elas estiverem envolvidas em crises existenciais, quem é que elas vão procurar? Quem elas vão pedir para orar? Quem elas vão pedir orientação? Pode ter certeza que é o crente, que é sal, naquela escola, naquele trabalho, naquele ambiente. Então, quando Jesus diz que nós devemos ser sal, é no sentido de preservação moral. Mas também há um aspecto interessante do sal. O sal é discreto. Não é? Você sabe que ele está presente na salada, mas você não vê. Às vezes está muito presente, né? Ele está presente lá no feijão. Quando está no jeito certo, é uma delícia. Feijão sem sal, eu detesto, né? Mas também feijão salgado não dá. Ele tem que estar na medida certa. Ele é discreto, os temperos que devem ser usados ali. Mas na picanha vai bem, você vê o sal por cima da carne, assim, o sal grosso. Aí dá aquela batida e ele já faz. No churrasco já você vê o sal ali. Mas nas outras coisas você não vê, você percebe ele. Isso quer dizer então que o crente ele age discretamente, nem sempre ele tem que falar. Nem sempre ele tem que expor alguma opinião. Mas a vida dele fala. As ações gentis. A educação em tratar as pessoas. No passado, você chegava no comércio, a pessoa dizia, você é crente? Mas por que você acha que eu sou crente? Não, pelo seu jeito de falar. Educado, respeitoso. Era muito comum. Não era porque o camarada chegou lá no comércio e disse, ô glória! Não é porque chegou lá e citou algum versículo, porque ele estava cantando alguma música evangélica, e ele sabe que, ou estava com a camiseta, Jesus é o Senhor. Mas pela vida dele, pela postura dele, pela gentileza dele, pela suavidade dele, as pessoas sabem que é diferente. Então o crente influencia discretamente também. Vai influenciando o ambiente de trabalho, vai influenciando a sala de aula, vai influenciando a família, vai influenciando os vizinhos, e ele vai salgando com o evangelho do Senhor. Mas também o sal, ele é transformador. O sal, ele faz com que o alimento fique mais gostoso. Eu particularmente amo sal, até com limão. Sal com mexerica, sal com abacaxi. Goiano gosta de sal com tudo. Sal é uma coisa maravilhosa, dá pressão alta, mas é uma coisa boa. O sal é transformador. Um sal numa salada com limão Tahiti, jogado ali o caldo, um alho no arroz. É delícia, cada um gosta de um jeito. Só usando exemplo aqui, o sal transforma, o sal potencializa as qualidades dos demais alimentos. E assim é o crente, ele é um instrumento não só discreto às vezes, mas é um instrumento de transformação. Ele é um instrumento de transformação decorrente da sua vida moldada pelo Evangelho. Ele é um instrumento de transformação moral por causa da sua firmeza de caráter.
Ele é um instrumento de transformação intelectual no meio acadêmico, porque ele enxerga as coisas como elas são verdadeiramente. Ele é um instrumento de transformação e deve ser na política, na ciência, na filosofia, em todas as áreas, porque Deus o chamou para ser um elemento transformador. Pensa aqui um negócio comigo. Se o crente não salgar o mundo, quem é que vai? Se o crente não salgar o mundo, quem salgará? O crente deve agir como instrumento de Deus para a transformação desse mundo. Por fim, verso 13 ainda. O perigo de deixar de salgar. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Como eu já expliquei para os irmãos, o sal era tirado do Mar Morto, com a evaporação da água, guardado em casa, e se ficasse umedecido, perdia o seu propósito e tornava-se insípido. E era jogado na estrada, era jogado nos degraus do templo, às vezes, era jogado para ser pisado pelos homens, não tinha mais propósito, não serve para nada. É isso que Jesus está dizendo, não serve para nada. Aí eu lembrei, e o João sabe mais do que eu isso, muito mais, né? Eu só sei do mau cheiro e do que é usado lá. As usinas aqui, em Limeira, às vezes a gente tem aquele cheiro ruim no ar aqui. E aquilo é fruto de um produto. Após fazer a destilação, fica lá o restilo. E aí eu pesquisei e descobri para cada 1 litro de álcool produzido, 12 litros de restilo. E aquilo não serve para nada. E joga na estrada. E aquilo fede. Quando você passa de bike, aquilo gruda na bike, na roupa. É fedido demais. Mas serve para pavimentar lá, para os caminhões passarem. Serve para dar uma compactada, eu acho que é isso, dentro, na estrada, de chão, para que seja ali usado pela própria usina. Mas o fato é que o restilo não serve para nada além disso. Só serve para passar por cima caminhão, carro, bike, pessoas caminhando e correndo. Assim também é o sal nesse contexto aqui. Se ele fosse umedecido, não servia para nada. Só não tinha mau cheiro, eu acho. Mas não servia para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. O que isso quer dizer, irmãos? É que se aquele que diz que é crente não é sal na terra, ele não serve para nada. Forte, não é? Quem disse isso? Jesus. Não serve para nada. Não tem propósito de vida. Não se identifica com Cristo. Não é bem-aventurado. Se ele não é sal no seu ambiente familiar, se ele não é sal na sua empresa, se ele não é sal na escola, se ele não é sal no ambiente da sociedade e da cultura, se ele é influenciado pelo tempo e não influenciado pelo Evangelho, não influenciador do seu tempo, se ele não utiliza da sua visão de mundo, do seu caráter, da sua firmeza, das oportunidades certas para poder salgar onde ele está, ser impacto naquele lugar, transformar aquele lugar. Jesus diz que ele não serve para nada. Se ele concorda com todos os padrões morais do seu tempo, que são contrários ao do Evangelho, ele não serve para nada. Ele é restilo, ele é pisado pelos homens, ele é ímpio, ele concorda com aquilo que é contra Deus. O crente é chamado para ser um purificador moral.
em ambientes onde os padrões morais são baixos. Você é chamado para ser purificador moral, onde padrões morais são instáveis. Você é chamado para ser um purificador moral, onde nem tem padrões morais. O que nós temos que olhar também é que ser sal na terra não é ser chato, não é ser ranzinza, não é ser legalista, não é ser aquele que o tempo todo acusa os outros. Ser sal é acrescentar sabor, é tornar o ambiente mais gostoso, é tornar o lugar mais pacificado, é tornar o lugar mais limpo, é tornar o lugar mais agradável. O Senhor Jesus é o padrão perfeito, não é? O Senhor Jesus, por vezes, ele levou alegria em muitos ambientes, não é? Muitos ficaram alegres com as curas, com seus ensinos. As crianças pulavam no colo dele. Ele trazia alegria onde ele estava. Às vezes o Senhor Jesus causou admiração naqueles que ouviam. Eles ficaram maravilhados, como o Sermão do Monte no final diz que eles ficaram admirados porque ele falava com autoridade, não como os escribas e fariseus. O Senhor Jesus, em alguns momentos, causou constrangimento moral ou causou arrependimento naqueles que estavam errados, falando com amor, mas com firmeza, que aquela pessoa estava errada. O Senhor Jesus também causou ira, causou raiva dos fariseus e escribas, porque ele falou a verdade contra os seus pecados. Então nós podemos ter vários efeitos da nossa presença em ambientes diferentes, mas não quer dizer que é só de constrangimento, só de causar algum impacto, mas às vezes nós trazemos alegria onde há tristeza, onde há falta de esperança por causa do Evangelho. Então, trazer o Evangelho com a vida é trazer também sabor à vida, trazer alegria à vida, trazer consolo aos que choram, trazer orientação aos que estão perdidos e mostrar a eles que não há outro caminho a não ser andar com o Senhor. Por fim, irmãos, quando Jesus diz que se o sal vier a ser insípido, o verbo usado aqui é passivo. Sabe o que isso quer dizer? Ele está dizendo, vocês são sal no mundo. Você é sal, ativamente sal do mundo. Mas se você não for sal no mundo, é porque você foi influenciado pelo mundo. Você é sal do mundo. O que você tem que fazer no mundo? Salgar o mundo. Influenciar o mundo. Mas se você não faz isso, o mundo te influencia. E aí, quando ele diz, a única coisa que vai acontecer é ser lançado fora, quer dizer que o mundo vai influenciar tanto você, que vai provar que você nunca foi de Cristo. Você é um apóstata que abandonou o Evangelho por causa do mundo. Então será lançado fora. Passivo, alguém vai lançar fora. Quem é que vai lançar fora? Jesus. Ele falou isso 2 vezes no Sermão do Monte, mas vou só citar. Em Mateus capítulo 7, verso 19 a 23, ele fala sobre os falsos pregadores. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada fora. Depois ele fala em Mateus capítulo 7, verso 26 a 27. Aqueles que ouvem a palavra e não as praticam. É como uma casa destruída. Lançado fora, cortado da árvore, casa destruída. É alguém que não se tornou, ou que se tornou insípido. Perdeu o seu sabor. Aquelas perguntas que eu fiz no início, respondendo para terminarmos. O que é ser sal na terra? É ser bem-aventurado. É ser um cidadão do reino dos céus. É ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Como agir como sal na terra? Influenciando o mundo com a visão do Evangelho, com a nossa vida,
e com o caráter transformado, e com a pregação evangelística também. Consequências. Quais são as consequências de não ser sal na terra? Será lançado fora, rejeitado pelo Pai. Quem não confessar Jesus diante dos homens, ele não confessará diante do Pai. Mateus 10, 32 a 33. Aplicando, irmãos, ser sal e luz do mundo implica em caminharmos em um mundo de podridão moral. Tenha entendimento disso. Você está no mundo podre. Você está no mundo podre moralmente. E a única forma desse mundo podre, ou caminhando para a podridão absoluta, ser refreado, é com a sua vida transformada. É com a nossa vida refreando o mal. A começar de onde você convive. A começar dos seus relacionamentos. Nós aprendemos que não há possibilidade, irmãos, para neutralidade do crente. Ele não pode ser um agente secreto. Ele tem que ser conhecido na empresa como crente. Ele tem que ser conhecido no trabalho, na escola como crente. Ele tem que ser conhecido na família como crente. Não sendo um crente chato, como já expliquei, mas aquele que tem posição firme. Que sabe o que é certo. E sabe a quem tem servido. As pessoas que trabalham com você, elas se sentem à vontade de falar coisas maliciosas perto de você? Se elas sentem, é porque você deixa elas se sentirem à vontade. Elas gostam de mandar aqueles vídeos para você? Elas gostam de falar de coisas imorais para você? E quando você ouve, você concorda e dá risada? Você acha normal o aborto, o adultério, os vícios, a pornografia, a homossexualidade, o casamento separado, educação de filhos, ideologias, feminismo e assim por diante? Você acha tudo normal? Possível. Você perdeu o sabor. É possível. Se tornou umedecido pelo mundo. E o fim disso não é bom. Por fim, quem é você? O crente é sal e não pode ser nada diferente disso. Eu pergunto de novo. Quem é você? Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a salgar este mundo. Amém.